Imagine uma cidade adormecida, as luzes apagadas, as janelas fechadas, o mundo entregue ao conforto inconsciente do sono. E em um quarto estreito, uma lâmpada acesa. Um homem caminha de um lado para o outro. Não consegue dormir, não consegue fugir de si. A noite não lhe traz descanso, traz consciência. Cada segundo parece ampliado. Cada pensamento ecoa como se estivesse dentro de uma catedral vazia. Esse homem é Émile Cioran. Antes de ser o filósofo do desespero elegante, antes de ser o mestre do aforismo cortante, antes de ser o exilado que escolheu o francês como disciplina e contenção, ele foi um jovem romeno atravessado por insônias devastadoras. E talvez tenha sido ali, nas madrugadas intermináveis da juventude, que nasceu sua filosofia. Não nas bibliotecas, não nas academias, mas na experiência crua de estar acordado quando o mundo inteiro dorme. Eu sou Erivaldo de Melo, voz humana, natural, e quero lhe pedir humildemente, inscreva-se neste canal, curta este vídeo, deixe seu comentário. Aqui a sua opinião importa. E compartilhe com mais alguém que, assim como nós, essa pessoa também vai gostar desse tipo de conteúdo. Muito obrigado. Cioran nasce em 1911, em Hăzinari, uma pequena vila da Romênia. Filho de um padre ortodoxo, cresce entre o peso da espiritualidade e a inquietação metafísica. Desde cedo, sente que há algo deslocado na existência. Não é tristeza comum, não é simples melancolia. É a sensação de que o mundo não se sustenta sobre fundamentos sólidos, como se tudo estivesse suspenso sobre um abismo invisível. Na juventude, mergulha na filosofia, lê com voracidade, encanta-se com a intensidade de Friedrich Nietzsche. Absorve a lucidez sombria de Arthur Schopenhauer. Sente a vertigem existencial de Søren Kierkegaard. Mas, ao contrário de muitos leitores, ele não transforma essas leituras em teoria abstrata. Ele as incorpora como experiência íntima. Na década de 1930, como tantos jovens intelectuais europeus, deixa-se seduzir pelo fervor político. Escreve textos inflamados. Acredita por um momento na intensidade histórica como forma de superação da mediocridade. Mais tarde, reconhecerá esse período como delírio juvenil. O entusiasmo ideológico lhe parecerá uma forma de cegueira. Ele aprenderá a desconfiar de qualquer promessa coletiva de salvação. Em 1937, muda-se para Paris. O exílio transforma tudo. A distância da Romênia não é apenas geográfica, é existencial. Em Paris, ele abandona o romeno e decide escrever em francês. Essa decisão não é simples mudança linguística, é disciplina interior. O francês o obriga à precisão, à contenção,
obriga à elegância. Em 1949, publica Breviário de Decomposição. E ali está o Cioran maduro. Fragmentos, aforismos, sentenças que parecem nascer já afiadas. Ele não constrói sistemas, não oferece sínteses grandiosas, não promete saídas. Ele escreve como quem respira depois de quase se afogar. O que há no breviário? Há uma desmontagem cuidadosa das ilusões humanas. A ilusão religiosa, a ilusão do progresso, a ilusão política, a ilusão de sentido absoluto. Não é ódio à fé. É nostalgia ferida, não é desprezo pela humanidade, é desencanto lúcido. Cioran não ataca Deus como quem deseja destruir. Ele fala de Deus como quem sente ausência. Sua escrita é atravessada por uma espécie de teologia negativa sem redenção final. Ele admira a crença dos que creem, mas ele mesmo não consegue crer. Ele compreende o consolo da fé, mas sua lucidez o impede de se entregar. E a insônia continua, sempre a insônia. Ele dizia que as madrugadas eram sua verdadeira universidade. Às 3 da manhã, sem distrações, sem máscaras sociais, resta apenas a consciência nua. E a consciência nua é insuportavelmente honesta. E você, assim como Cioran também tem insônia? Deixe nos comentários. E se ainda não curtiu este vídeo, faça isso agora mesmo. Inscreva-se neste canal. É uma honra ter você aqui comigo. Para Cioran, o sofrimento não é romantizado, não é celebrado como virtude, mas é reconhecido como revelação. A dor retira as camadas superficiais da existência. Ela expõe a fragilidade, a finitude, expõe o fato de que somos eventos breves em um universo indiferente. E, ainda assim, ele não se torna cruel, não se torna cínico vulgar, torna-se irônico. A ironia é sua forma de ternura. Ele sabe que tudo é frágil, inclusive suas próprias conclusões. O século XX atravessa guerras, ideologias, utopias e colapsos. Cioran observa com desconfiança crescente. Aprende que toda promessa total tende a exigir sacrifícios humanos. Aprende que a história não é redenção, é repetição de delírios. E então chegamos à modernidade tardia. Tecnologia, desempenho, aceleração. Se estivesse entre nós, talvez sorrisse com amargura ao ver que criamos máquinas capazes de processar dados em velocidade absurda. Mas continuamos incapazes de responder à pergunta fundamental: por que existimos? Criamos inteligência artificial enquanto ignoramos o mistério da nossa própria consciência. Vivemos conectados, estimulados, distraídos. Fugimos do silêncio. Cioran buscava o silêncio, mesmo quando ele doía.
Ele compreendia que o vazio não desaparece com ruído, apenas se adia. Mas se tudo é tão lúcido, tão desprovido de ilusões, como viver? Aqui está o ponto mais profundo de Cioran. Ele não faz apologia à desistência, mas um convite à maturidade. Viver sem esperança metafísica não significa viver sem intensidade. Amar sem promessa eterna não significa amar menos. Agir sem ideologia não significa apatia, significa cautela. Reduzir expectativas absolutas pode ampliar a leveza. Se não esperamos que o mundo nos salve, ele não nos destrói quando falha. Se não exigimos eternidade do amor, podemos apreciá-lo no instante. Se não transformamos a política em religião, evitamos fanatismos. Cioran viveu discretamente em Paris. Recusou prêmios, recusou celebridade, caminhava, conversava, escutava música. O homem que escreveu páginas sobre o nada não deixou de experimentar a vida. Nos últimos anos, a ironia, Alzheimer. O pensador da lucidez radical perde a memória. A mente que desmontava ilusões dissolve-se no esquecimento. Morre em 1995, silenciosamente. E o que permanece, não um sistema, não uma escola, não uma doutrina. Permanece uma postura: desconfiar do absoluto, suportar a lucidez, evitar fanatismos, aceitar a fragilidade, continuar mesmo sem garantias. Cioran nos ensina que o abismo não precisa nos engolir. Podemos contemplá-lo, podemos reconhecer sua presença e ainda assim caminhar. Talvez a verdadeira coragem não seja acreditar cegamente. Talvez seja continuar, sem promessa final. Se a vida não tem garantia transcendental, ainda assim há música, ainda há pensamento, ainda há encontros, ainda há o instante. E talvez o instante seja suficiente. Este não é um convite ao desespero, mas à honestidade radical. E se você chegou até aqui, permaneça alguns segundos em silêncio. Não o silêncio da fuga, mas o silêncio de quem atravessou a lucidez e percebeu que ainda está respirando. E enquanto respira, a vida continua. Se essa travessia tocou algo profundo em você, não deixe que ela termine em silêncio digital. Conteúdos como este não nascem da pressa, mas da leitura lenta, da madrugada refletindo, de pesquisa cuidadosa, de compromisso com profundidade. Eu sou Erivaldo de Mello, narrador e idealizador deste projeto. E tudo o que você ouviu aqui é fruto de dedicação sincera à filosofia, à consciência crítica e ao desejo de despertar reflexão em tempos tão apressados. Se este episódio provocou você, inquietou você ou ampliou sua visão, curta,
porque o seu gesto simples fortalece o alcance do pensamento profundo em meio ao ruído superficial. Deixe seu comentário, porque o diálogo transforma a reflexão em comunidade. Compartilhe, porque talvez alguém próximo esteja precisando exatamente dessa lucidez. E se você acredita na importância de conteúdos independentes, críticos e livres de superficialidade, considere apoiar voluntariamente este trabalho. Seu apoio não sustenta apenas um projeto, sustenta a continuidade de uma voz que escolheu pensar antes de respirar. Muito obrigado por estar aqui. E até o próximo ensaio filosófico.